pessoal desmontou tudo. É porque Assim, você não estava falando, cara. Aí você direto. Então vamos lá, pessoal, todo mundo aqui, ó, só atenção, só para a gente estar lembrado aqui. Quem é federalista não tem problema, já lembra? Agora quem não lembra, eu vou tentar lembrar que o professor faz 20 anos que eu vejo isso aqui. Vocês vão me ajudar. Eu estudei isso aqui no ano de 2008. Olha aí, o professor você é velho pra caramba. Te juro, eu estudei isso aqui em 2008. Foi o professor Lira, professor de bioquímica. O cara era fera. Ó, então vamos lá, vamos ver se a gente lembra aqui. Então o que a gente tem? A gente tem essas obras metabólicas. Como eu falei, para falar de diabetes, de epidemia, elas na verdade são obras interligadas. A gente diferencia a questão de didática. Por exemplo, a gente vai estudar bioquímica lá, a gente fala só metabolismo de lipídio, a gente vai estudar tudo sobre lipídio. Metabolismo de proteína, aí a gente estuda as rotas das proteínas, ciclo da ureia, tal. Ah, vamos estudar agora o metabolismo de carboidrato, aí a gente isola e estuda os metabolismos, mas na verdade são tudo ligados. Né? Quando a gente vê lá no final, o professor nos joga aquele mapa metabólico gigante, aí a gente percebe que todas as rotas estão interligadas, todas estão interligadas. Então esse é o primeiro ponto. Então para a gente entender o que os medicamentos fazem, entendendo? A gente precisa entender essas rotas. Por exemplo, se eu fosse de cara e falasse, eu sou farmacêutico, eu vou falar, ó, eu tenho um medicamento que já atua aqui, na absorção, aí eu já começo a colocar, você tá entendendo? Exemplo, eu falo, ó, metformina age aqui. Meu amigo acabou de falar agora há pouco. Certo? A ezetimiba age bem aqui. E aí eu saio colocando. O orlistat vai agir na enzima que vai estar bem aqui. Tranquilo? Aí eu vou lá para a célula e vou colocando onde os medicamentos atuam. Lá na hepatose, as estatinas agem na enzima que está aqui dentro. E aí a gente sai colocando os medicamentos. Mas aí eu uso o medicamento sem meio que entender como funciona o processo. Então é meio que, eu uso porque serve para isso, mas porque eu estou usando eu não sei. Tá? Então, primeiro a gente tem que entender o porquê. Então vamos lá, ó. Quando a gente pensa tanto em glicose, quando a gente pensa em lipídios, por isso que eu fiz a pergunta para vocês. Colesterol e glicerídeos, eles vêm da ingesta, eles vêm de produção. Vem das duas situações, depende da condição, depende do momento. Né? No momento de ingesta, eu consigo retirar gordura da alimentação. Então, no momento que eu tenho uma alimentação à base de gordura, que contém gordura nessa ingesta, a gente secreta a bile, emulsifica, forma-se os quilomicros, e esses quilomicros, que são lipoproteínas, eles vão levar essa gordura, né, que está sendo absorvida para os tecidos. E principalmente para um órgão vital do processo, que é o fígado, através lá das nossas células hepatócitos. Então, os hepatócitos, eles têm receptores para receber esse quilomicro, pegar essa gordura, metabolizar para as vias que sejam necessárias. Exemplo, se eu recepteio para um colesterol, o colesterol ele serve para quê? O colesterol ele é base para síntese de vitamina D, ele é base para cima de estradiol, de estriol, de estrona, de progesterona, e aí tudo que tiver uma estrutura esteroidal. Né? Eu tenho éster de colesterol em membrana, então eu preciso de colesterol para um monte de coisa. Então, o meu fígado ele vai metabolizar e vai direcionar essas rotas e vai fornecer isso para os tecidos que precisam. De que forma? Levando através do que nós chamamos de lipoproteínas. As lipoproteínas nada mais são do que carreadores de gordura no nosso organismo. Então, nós temos lá o LDL, o LDL, o HDL e o IDL. Né? O IDL eu nem coloquei, porque pouco se fala sobre ele. Mas o que são essas siglas, né? São lipoproteínas. Lipoproteínas. Então, toda vez que vocês lembrarem de HDL, VLDL e LDL, vocês têm que lembrar que são lipoproteínas. Eu não quero que vocês fiquem como 99,9% das pessoas falando que são colesterol. Né? Falar que essas lipoproteínas é colesterol parece que você está falando assim, o VLDL ele é um colesterol, o HDL ele é um colesterol, né? E não é isso, ela é uma proteína que carrega colesterol. Agora, ela carrega só colesterol? Não. Se você pegar qualquer lipoproteína, ela carrega o que? Colesterol, ela carrega triglicerídeos, ela carrega éster de colesterol, ácidos graxos, fosfolipídios, carrega todo mundo. Aí por isso que o médico muitas vezes
não entende, quando ele usa um medicamento que interfere em lipoproteína, não vai interferir só em colesterol. Ele vai impactar sobre fosfolipídios, ele vai impactar sobre triglicerídeos, ele vai impactar sobre ácido gráfico, porque se ele impacta sobre a lipoproteína, ele impacta sobre todo mundo que está ali dentro. Beleza, pessoal? Agora, um cara muito inteligente, né? Friedenwald, nome bonitão, o que ele fez? Ele conseguiu estabelecer um cálculo e tentar imaginar, sabe lá, o quanto que é carreado de colesterol dentro do HDL? O quanto é carreado de colesterol dentro do VLDL? Aí ele conseguiu ter um parâmetro de análise, de avaliação, para ele gerar um cálculo matemático que ele conseguisse mensurar o quanto de colesterol que tem dentro dessas lipoproteínas. E aí, quando a doutora que solicitar o exame do paciente dela assim, eu quero avaliar o perfil lipídico, aí vai vir lá, colesterol, triglicerídeos, HDL, ETL e VLDL. Aí o que ela vai analisar? O que ela está querendo? Entender que naquele paciente, o quanto que tem de colesterol nessas lipoproteínas. Se ele vai ter uma maior quantidade de lipoproteína de alta densidade, se tem uma maior quantidade de lipoproteína de menor densidade. Quem aqui já ouviu falar de gordura ruim, gordura boa? Não, o HDL é bom. Já o LDL é um vilão. Se esse tiver aumentado, a gente se preocupa. Se esse tiver aumentado, tá legal. Quem já ouviu falar sobre isso? Todo mundo, né? Em algum momento. Só que a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Todos aqui são importantes. Essa é a primeira coisa. Certo? Gente, a fisiologia, tudo que é fisiologia é importante. Então, eu falar que algo que é fisiológico não é importante, né? Tá meio doido aí no processo, né? Então, tudo que é fisiológico é importante. Agora, o que a gente pode colocar assim que passa a ser um problema? O excesso. Então, o que a gente pensa? Quando eu penso em uma gordura que sai desses hepatócitos e vai ser carreada para ser levada para os tecidos, para as células que precisam dessa gordura, quem sai daqui é as proteínas de baixa densidade, as lipoproteínas de baixa densidade. Professor, quem são? VLDL e LDL. É ela que vai lá, sai ali do fígado, sai carregando essas gorduras e aonde tiver receptores para essas lipoproteínas, elas vão se ligar e essas células elas vão receber essa gordura. Então os tecidos eles vão estar recebendo essa gordura que está sendo proveniente aqui, ó, remanescente do fígado. Beleza? E aí eu tenho lá as famosas apoliproteínas que vão se ligar aos seus receptores. Por isso que existem patologias raras, doenças raras, e tem paciente que tem deficiência de apoproteínas. O que acontece? Essa gordura que sai e que é para ser recebida por alguns tecidos não é recebida, e ela fica circulante. E aí o sangue do paciente nosso, o plasma do nosso paciente, ele vira o quê, gente? Uma frigideira de gordura, né? Só gordura, gente. Então o paciente tem lá 1.400 de triglicerídeos, 1.500 de triglicerídeos, 800, 900 de colesterol. Por quê? Porque falta a sinalização. Aí já são doenças raríssimas. Tá? O paciente fica usando drogas, né, o tempo inteiro, antiplaquetárias, para melhorar a esquerda, porque ele fica o tempo inteiro numa roleta russa de uma possível arteriosclerose. Certo? Tudo isso por deficiência do que, pessoal? Das lipoproteínas, desse metabolismo aqui. Certo? Então o que a gente entende? Ó, então o meu organismo ele tem a capacidade de absorver gordura, transportar gordura, metabolizar a gordura, redirecionar para rotas que sejam importantes no organismo, tudo isso através de proteínas que nós chamamos de lipoproteínas, proteínas que transportam lipídios, sejam eles de espilomicron, seja ele ETL, VLDL e o HDL. Professor, por que coloca o HDL como bonzinho e o VLDL e o LDL como malzinho? Porque o VLDL eles levam e o HDL ele tende a fazer o processo inverso. Então, se a Dani ela tem um excesso de gordura no organismo dela, e eu estou falando que eu vou ter uma lipoproteína que vai levar mais gordura ainda para os vasos, onde ela já tem um monte de gordura depositada, ela já começou a formar placa nesses vasos, e essa lipoproteína continua fazendo esse processo, então nesse momento eu vou falar assim, opa, essa lipoproteína está sendo uma vilã.
E se eu tenho lá uma lipoproteína que está fazendo o inverso, tentando captar essa gordura e trazer ela novamente, nesse momento eu vou falar que ela está fazendo um processo bacana, legal. Só que isso por condição de um paciente que está com excesso. Porque com o paciente que tem os valores normais, as duas têm um papel importante, vocês percebem? Então esse negócio de falar de bom e ruim, eu acho que tem um errado. Né? Certo? Bom ou ruim depende muito da situação. Professor, o que diferencia as duas? Densidade. Nós chamamos o HDL de lipoproteína de alta densidade. Essas duas aqui a gente fala que tem baixa densidade. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Densidade é eu pegar assim, ó. Exemplo, quem tem mais volume? 1 kg de ferro ou 1 kg de algodão? Quem tem mais volume, pessoal? 1 kg de algodão. Ele vai fazer um volume absurdo. 1 kg de ferro, um volume pequenininho. Agora vamos pensar ali. Quem vai fazer mais volume? A gordura ou a proteína? A proteína ou a gordura, gente? A gordura. Vocês estavam com medo, né? Será que nós erramos? Então, a gordura faz mais volume. Então, quando eu falo assim que o HDL é de alta densidade, é mais denso, será que ela tem mais gordura ou mais proteína? Se ela é mais densa? Mais proteína. Raciocínio é lógico, gente, tá entendendo? Raciocínio é lógico. Vocês percebem que a gente já tem o conhecimento? Só basta a gente encaixar as pecinhas. Então, quando eu falo assim, ó, é uma lipoproteína de alta densidade, é porque ela tem mais proteína e menos gordura. Ah, é uma lipoproteína de baixa densidade, é porque ela tem mais gordura e menos proteína. Beleza? Então vocês vão guardar essa informação. Não é mais fácil aprender do que decorar, pessoal? Aí vocês vão lá e gostam de decorar, né? Vocês ficam lendo, até a cabeça de vocês ferver, explodir, aí depois esquece, depois da prova, né? Então a gente é mais fácil a gente tentar aprender. Ficou claro isso aqui, pessoal? Tranquilo, gente? Sim ou não, pessoal? Olha lá, hein? Vocês vão precisar disso aqui. Presta atenção numa situação aqui agora. Todo mundo aqui, por gentileza, por favor. Agora imagine que o paciente ele tem uma dieta extremamente carente em gordura. Extremamente carente. O paciente ele faz atividade física e ele tem uma dieta extremamente carente em gordura. Mas o paciente ele tem uma melhor dieta relacionada a carboidratos. Beleza? Então o que acontece? O paciente ele absorve a glicose, certo? Essa glicose ela sinaliza a liberação de um hormônio chamado insulina, lá nas ilhotas de Langerhans através das células beta. À medida que essa insulina vai ser liberada, a insulina é um sinalizador, não é um transportador. Vocês jamais vão usar esse termo. Então a insulina é um hormônio sinalizador, ela vai se ligar em um receptor, certo? A insulina, receptor tipo 3, que é o receptor tipo quinase. O que vai acontecer? O que o meu amigo falou lá atrás, vai vir os glúteos, especificamente o glúteo 4, certo? Ele vai ser translocado com a membrana e esse glúteo ele funciona como o quê? Um portão. Na verdade, qual é a coisa mais básica que a gente estuda na citologia? Que a membrana é uma barreira seletiva. Não é assim? A glicose entra e sai na hora que ela quer? Bom. Não, ela precisa ter a sua porta de entrada. Então ela precisa ter o seu carregador. E os carregadores são os glúteos. À medida que esse glúteo transloca, ele fala, pode entrar a glicose. Aí agora sim a glicose ela consegue entrar. À medida que a glicose entra, começa todo o processo de